Eu estou na Essencial Clínica, no consultório do médico psiquiatra Dr. Fernando, para conversar um pouquinho sobre psicose, tão presente no nosso dia a dia. Dr. Fernando, primeiro explica para a gente o que é psicose. Bem, a psicose é um estado psíquico bastante alterado e importante que pode acometer uma pessoa, né? E é um conjunto de sinais e sintomas que alteram significativamente o juízo de realidade da pessoa, causando, que vem a partir de alucinações, causando um quadro delirante no sujeito, uma alteração importante da realidade, do entendimento da realidade. Agora me diz uma coisa, qualquer pessoa está sujeita a um quadro de psicose ou existe um público que é mais suscetível? A explicação que eu mais acho interessante, que mais está de acordo com o meu entendimento, né, a respeito disso, é a que advém da psicanálise, que diz que existe uma estrutura psicótica. Então, o sujeito ele tem que ter uma certa predisposição psíquica, na estrutura psíquica, para desenvolver um quadro psicótico, que pode ser por uma associação de fatores, não só psicológicos, podem ser químicos, pode advir de uma depressão e pode advir da esquizofrenia propriamente, né, que é uma doença por excelência da psicose. E qual a diferença entre psicose e esquizofrenia? O que seria a esquizofrenia? Toda esquizofrenia é uma psicose e nem toda psicose é uma esquizofrenia. Então, um quadro psicótico ele pode estar relacionado, por exemplo, a uma depressão grave ou a um quadro de mania importante, que é a exaltação do humor. Então, o sujeito num quadro de mania, de exaltação do humor importante, ou então o sujeito numa depressão grave, ou então o sujeito sob efeito de drogas psicoativas, ele pode desenvolver um quadro psicótico. Inclusive até mesmo, por exemplo, uma pessoa com retardo mental, leve ou moderado, pode fazer um quadro psicótico frustro. Então, ele vai parecer um esquizofrênico durante um certo tempo. E depois que eliminar a causa, né, circunstancial daquela situação, ele vai deixar de apresentar aquele quadro psicótico. A diferença é que o esquizofrênico, normalmente ele apresenta um quadro psicótico, pode fazer parte da vida do dia a dia dele, ou pode vir em surtos, né? Mas o esquizofrênico ele faz surtos sem uma etiologia outra, né? No caso, depressão, mania ou substâncias psicoativas ou outros motivos, né? Esses são os mais importantes, mas existem outras possibilidades do sujeito fazer um quadro psicótico. Doutor Fernando, e quais os sintomas, os indícios de que uma pessoa está num quadro psicótico ou esquizofrênico? Os principais e mais importantes sinais e sintomas são a alucinação e o delírio, né? O delírio, a alucinação são vozes, né, que o sujeito eventualmente começa a ouvir. E o delírio é uma alteração do juízo da realidade, ou seja, uma alteração do pensamento. Então, o sujeito, por exemplo, pode começar a achar que está sendo perseguido pela polícia ou que existe um chip controlando ele dentro da casa dele. Isso é uma alteração delirante, né? Então, essas são as principais sinais e sintomas que compõem um quadro psicótico. Outras alterações também, como alterações do eu, do entendimento do eu, mas enfim, principalmente do pensamento, do curso e do conteúdo do pensamento. Esses são os principais sinais e sintomas que fazem a gente diagnosticar um quadro psicótico. Doutor Fernando, existe tratamento para esses quadros psiquiátricos? Sim, existem tratamentos. Existe o tratamento medicamentoso, né, numa fase mais aguda e mais grave, onde a situação é mais complexa, a gente vai usar uma medicação que a gente chama de antipsicótico, os calmantes mais específicos. Mas existe também a psicoterapia, né? Exatamente, advém da psicanálise, aquele entendimento que eu estava colocando, e a psicanálise é, por excelência, um tratamento para os quadros psicóticos também, desde que haja, evidentemente,
uma condição para que o sujeito fale. A psicanálise é um tratamento pela fala, né? E as psicólogas, os psicólogos vão se utilizar desse instrumento, que é a fala, para o tratamento. Então, desde que a pessoa esteja em condições de falar, de fazer contato, de contactuar, é possível um tratamento pela fala. Muito importante e tem um efeito muito positivo para esses pacientes. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, muitíssimo importantes. E agora você já sabe, já pode ficar de olho, se perceber algum sintoma desses descritos por Dr. Fernando, você procura ajuda urgentemente.